Fala aí, antenado, seja muito bem-vindo ao nosso canal Verdade Consciente. Eu me chamo Cris e vou estar acompanhando vocês até o fim do vídeo. Já se inscreve no canal, deixa o seu like, vamos direto para o que interessa. Bom, meus caros, e muita gente fala a respeito de seres híbridos, mas, é claro, ninguém vai na história para dar uma verificada e saber se isso de fato é real ou não. Bom, as pessoas acreditam no que querem, enfim, mas a gente vai atrás da história. E na história, é claro, acharam aí um monólito que tem aí a descrição de vários seres híbridos. Bom, esse monólito aí foi datado, entre aspas, é claro, porque o carbono não é tão confiável assim, mas ele foi datado aí de 825 anos antes de Cristo. Então naquela época o pessoal já mostrava aí seus dotes científicos com animais híbridos, metade humano, metade animal. Bom, a gente pode ir além disso. Os sumérios também mostram pra gente aí que sim, haviam muitos animais híbridos, dentre eles homens, metade cavalo, que por sinal na mitologia também temos isso, que seriam hoje conhecidos como centauros. Ou é coincidência? Bom, meus caros, se a gente analisar a história direitinho, a gente vai ver que existem várias mitologias com o mesmo ser, só muda o nome. E seria coincidência? Povos em tempos diferentes, distâncias diferentes, fazerem a mesma história sobre os mesmos seres, só mudando o nome? Bom, enfim, meus caros, existem muitas coisas que nos provam que sim, os híbridos existem há muito tempo, se foram montados geneticamente ou não, e isso, é claro, não tem como eu provar nada. Mas que existiram. Vemos aí na própria Bíblia, sendo contada aí a história dos anjos que se deitaram com mulheres e acabaram tendo aí seus néfilins. E vai me dizer que os néfilins não fizeram nada com ninguém, e nem entre eles mesmos. E que talvez possam ter criado aí, dado início a todos os seres de mitologia que a gente acha que é historinha. Bom, se os néfilins existiram, por que não as proles deles? Enfim, meus caros, existem muitas histórias sobre mitologia. Mas será que elas são verdade? Afinal de contas, o homem hoje, com a ciência moderna de hoje, consegue criar híbridos. Será que há tempos atrás os seres humanos que aqui habitavam tinham tecnologia suficiente para fazer isso? Porque nós, seres humanos de hoje, somos prepotentes para acreditar ou pelo menos abaixar a cabeça e reconhecer que sim, numa imensidão dessa existe vida inteligente além de nós. Mas não, somos prepotentes o suficiente para acreditar que não. Nós somos os bambambam de todos os tempos. Existe aí no passado tecnologia que até hoje a gente não consegue reproduzir. Cortes em pedras, assim, a gente já mostrou aqui no vídeo, aqui no canal, vídeos que falam sobre isso. Existem cortes aí bem tão precisos que hoje a gente, com a tecnologia que tem, não consegue replicar. Então, por que não poder dizer que pode sim ser que as civilizações antigas fossem até mais avançadas do que nós? O fato é que de tempos em tempos a gente observa aí que civilizações do mundo somem. O que acontece? Bom, ninguém sabe dizer. Mas existem inúmeras escavações que vão encontrando cada vez mais cidades enterradas. Alguma coisa aconteceu e toda a tecnologia foi perdida. Aliás, onde é que está a tecnologia que foi usada naquele tempo? Sumiu? Mas enfim, o fato não é esse. O fato, meus caros, é que sim, a história registra aí vários híbridos, podemos ver nas pirâmides. O que mais tem ali são híbridos. Ou vai dizer que existiam máscaras de animais daquele tamanho. Nenhum pássaro tinha a cabeça que cabia na cabeça de um ser humano. Não é? Nem um cachorro tinha a cabeça que pudesse reaproveitar que fosse daquele tamanho todo. Então eles faziam aquilo ou aquilo já era deles?
Bom, que a história que os egípcios contam é que realmente eles eram híbridos, semideuses ou deuses. Enfim, meus caros, é interessante quando a gente para observar a nossa história e começa a pensar e até mesmo somar um mais um. Se existiam tantos seres híbridos contados tanto em imagens rupestres, como as sereias, por exemplo, é uma coisa que ninguém quer tocar no assunto, é claro que não. Cidades litorâneas aí ganham uma grana porque é praia. E quem tá afim de perder dinheiro, jamais poderia ser dito que tem sereia. Afinal de contas, quando criaram o filme Tubarão, muita gente parou de ir pra praia. Mas enfim, meus caros, existem pinturas rupestres e, como a gente já cansou de falar para vocês, essas pinturas rupestres, elas começam a datar de 40 mil anos. Isso não é de agora. E tem a imagem. Enfim, existem aí os centauros, conhecidos como um povo. Um povo não era ou seja, não foi um acaso, era uma espécie inteira. Coincidência? As valquírias são conhecidas em vários lugares. São mulheres que têm asas, garras da parte de baixo, na parte inferior, elas possuem garras de pássaro, ave de rapina. Todas elas são conhecidas como sendo animais noturnos, que capturam suas vítimas e levam para cavernas. Pois é, meus caros, são várias tribos que contam a mesma história, várias culturas que contam essa mesma história, porém só mudam o nome do personagem. Enfim, meus caros, é só parar para observar a história, tentar entender e somar um mais um. Será que os híbridos são coisas novas que o humano começou a fazer agora? Já há décadas, o homem vem tentando criar uma quimera. E, aliás, até mesmo conseguiu. Então, por que não, há tempos atrás, poderia ser feito isso ou não? Aliás, as quimeras foram começando a ser criadas aqui, na nossa época atual, com um mínimo de recurso e tecnologia. Imagino que se podia fazer lá atrás com tecnologias que até hoje nós não conhecemos. Enfim, meus caros, vamos parar para pensar, porque infelizmente ou felizmente, pessoas pelo mundo têm relatado criaturas humanoides que ninguém consegue explicar. E são reais ou não? Claro que fica a critério de cada um, mas é claro, eu vou ficando por aqui, o meu nome é Cris, seja muito bem-vindo ao nosso canal Verdade Consciente. Até o próximo vídeo, fui!